São União, Karina e do Vinícius. E a gente fica muito feliz por poder receber você, que é família, amigo, você que é padrinho, as mães e os pais do noivo, da noiva. A gente está muito feliz de poder participar desse momento especial aqui. Precisamos pedir agora a presença da pessoa mais importante, do ser mais importante do universo para poder estar junto conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos fechar os olhos, baixar a cabeça e vamos falar com Jesus. Pai querido, Deus de amor e grande bondade, nas Tuas mãos entregamos a nossa vida, Pai. Por favor, nesse momento, ajuda para que todo esse culto que vai acontecer, toda essa cerimônia seja realmente em honra e glória ao Senhor. Para que a Karina e o Vinícius estejam realmente comprometidos para estarem cada vez mais juntos, cada vez mais próximos, para viverem eternamente ao seu lado, Pai. Fica ao nosso lado e abençoa tudo que vai acontecer aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar? Pode sentar. Vocês não. O pastor Wallace me deu 2 minutos, eu não vou nem gastar isso, tá bom? Mas eu preciso muito falar para vocês, eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com a minha família e, obviamente, nessa festa tão especial que vocês planejaram. E eu sei que dá muito trabalho, não dá? Então vamos lá, eu vou dar para vocês 3 dicas, tá bom? As 3 dicas, elas têm a ver com uma palavra só. Chama-se comunicação. Anota aí, 3 dicas numa só. Comunicação. A primeira comunicação que vocês têm que ter, obviamente, o tempo inteiro entre vocês. Tenham momentos onde vocês vão sempre poder abrir o coração um para o outro. Sabe aquela hora que a gente tem vergonha de falar alguma coisa para alguém que está perto? Aqui isso não vai acontecer. Entre vocês a comunicação tem que ser absolutamente aberta, tem que o tempo inteiro vocês precisam realmente olhar um para o outro e ter extrema confiança de poder dizer: eu posso falar tudo que eu quero para ela. Meu coração pode estar completamente aberto para ela. E a mesma coisa contrária, Karina. Você tem que ter completamente certeza de que ele vai te ouvir o tempo inteiro. Por isso, abra seu coração, fale tudo o que você precisar. A segunda comunicação que é mais importante é com essas pessoas que estão aqui. Olha para trás um pouquinho, só um pouquinho. Eles estão bonitos também, estão vendo? Que legal? Eles estão bonitos também porque eles amam vocês e por isso vieram. Eles vieram aqui para dizer assim: nós aqui queremos dar todo o apoio possível. Sabe aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? É verdade, mas se for chamado, ajuda, tá? Por favor, ajuda. Se eles algum dia precisarem de ajuda e forem atrás para procurarem, por favor, deem atenção ou então ouçam os conselhos, porque muitas vezes de experiência e outras situações de vida vocês podem tirar grandes conselhos. E a terceira dica, que para mim é a mais importante, é a comunicação com o céu. Não existe casamento se vocês dois não estiverem primeiro conversando, cada um com Deus e depois juntos com Deus. Lembre-se que a comunicação é o ponto-chave de qualquer relacionamento. E esse último é o que vai unir vocês dois cada vez mais. Cada vez mais vocês vão estar juntos. Obrigado por esse momento, pastor Wallace. Que Deus continue abençoando aqui todo esse momento. Obrigado, pastor Lúcio. Pastor Lúcio é pastor do Vinícius e da família do Vinícius. Eu ia dizer que sou pastor da Karina, mas sou ainda por escolha, né? Tivemos o privilégio de trabalhar na mesma igreja e é uma alegria estar aqui. Bom dia a todos. Todos são muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio e depois agradecer a esse casal, porque em um dia que estávamos na igreja, eles me chamaram à parte e me entregaram uma caixinha e tinha a pergunta: quer ser o nosso pastor? Olha que alegria, que privilégio. Muito obrigado pelo convite, pela amizade e pelo convite que vocês fizeram. Finalmente chegou o grande dia, 16 de novembro de 2025. Essa é uma data inesquecível. Mas eu acredito que para vocês tem algumas outras datas que também vocês não devem esquecer. Tem alguns momentos que vocês já viveram que também vocês não devem esquecer. Tudo começa quando a Karina começa a convidar alguns cantores para cantar na igreja que ela era diretora de música. E um desses convidados, Vinícius, mas era apenas para cantar na igreja, sem segundas intenções. Tudo começa assim. E aí eles se conheceram. A recompensa de atuar na igreja, está vendo aí? Aqueles que trabalham na igreja, Deus abençoe. Já vinha a primeira recompensa aí. Mas depois teve um outro momento interessante.
assistir coral livre, vocal livre. Lembre qual a igreja que foi? Vila das Belezas. E ali uma coisa chamou a atenção do Vinícius. Os cabelos eu acho que não eram exatamente assim, mas chamou a atenção dos Vinícius os cabelos da Karina. Você sabia disso, Karina? Claro que sabia, mas talvez nem todos nós sabíamos. Os cabelos hoje estão mais bonitos do que aquele dia, né? E aí eles começaram a conversar, e aí tiveram o primeiro encontro, General Prime Hambúrguer. Lembra desse dia? Claro, vocês não iam esquecer. 22 de setembro 24. Eu vou ter que chamar a atenção do informante misterioso. 24 de setembro de 2022. Esse está certo. E aí começa um relacionamento. E interessante que nesse dia, o Vinícius é músico, né? É cantor, né? Parece que teve uma música que ele cantou nesse dia. Você lembra que música que foi, Karina? Caneta e papel. A gente até podia pedir para que ele cantasse essa música para ela. Não seria bacana? Seria. Mas ele não vai cantar essa música. Mas ele vai cantar uma outra música que não estava no script. E o título da música? Coisa Linda. Eu nem imagino para quem ele vai cantar essa música. Vamos quebrar o protocolo, Vinícius? É com você, então. Da cabeça ao pé, do jeitinho que for. E só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor, de amor.
vou pra onde você está. Te amo. Coisa linda, hein? Estou falando do momento, tá? Você falou para ela. Estou falando do momento de estarmos todos juntos aqui. Amigos, queridos, Vinícius, Karina, a instituição mais antiga da humanidade se chama matrimônio. Foi a primeira instituição da humanidade. Deus instituiu no 6º dia da criação do mundo. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Vinícius e Karina, esse texto apresenta pelo menos 2 propósitos para o matrimônio. O primeiro deles é a felicidade e o companheirismo. Auxiliadora idônea. Não é bom que o homem esteja só. O capítulo 1 de Gênesis e o verso 18 apresenta um outro objetivo e propósito do casamento. E o texto diz assim, 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Bem, a terra não está totalmente cheia. Quem sabe vocês vão completar aquilo que falta. Não encher totalmente a terra, mas fazer parte dessa bênção que Deus deu ao primeiro casal e a todos os casais que vieram depois povoar a terra. Mas eu quero ler um texto do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, que apresenta um outro propósito para o casamento. O texto diz assim: por causa da impureza que o homem tem a sua própria esposa, e cada esposa tenha o seu próprio marido. Preservar a pureza. Mas eu gosto muito de outro texto de Gênesis, e eu quero demorar um pouquinho mais nesse texto, capítulo 2 e o verso 24. E aqui tem alguns conselhos importantes que, se forem seguidos, será uma bênção para a vida de vocês. Diz assim o texto: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem 3 verbos aqui muito importantes. O primeiro deles é deixar. O que significa deixar aqui no contexto bíblico? Deixar geograficamente o pai e a mãe. Os pais deverão sempre ser honrados e respeitados. Mas muitos casais têm dificuldade de seguir esse conselho bíblico. Para que o novo casal seja feliz, ele precisa deixar geograficamente a casa dos pais. E isso certamente vai acontecer a partir de agora. Além de deixar geograficamente a casa dos pais, é importante que vocês deixem financeiramente os pais. Em outras palavras, assumam que a vida adulta é uma bênção, mas que tem responsabilidades. Alguns casais têm dificuldade de cumprir esse plano e não deixam. Continuam dependentes dos pais. E aí tem alguma dificuldade de gerenciar a sua própria vida. Terceiro lugar, vocês precisam deixar emocionalmente os pais. Vou explicar. Isso não significa ignorar, jamais desprezar e esquecer. Mas isso significa que agora a casa de vocês
não deve ser uma continuidade da casa dos pais de vocês. Deve ser a casa de vocês, com aquilo que vocês vão definir para a vida a dois. E vou dizer de novo, infelizmente, muitos casais têm dificuldade de deixar emocionalmente a casa dos pais. E quando se casam, de vez em quando soltam umas frases assim: lá na minha casa era assim, lá na minha mãe fazia assim, o meu pai fazia dessa forma. Isso não é bom. A partir de agora é a casa do Vinícius e da Karina. Vocês precisam deixar geograficamente, financeiramente e emocionalmente. O segundo verbo é o verbo unir. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O que significa unir nesse contexto? Claro, geograficamente, vocês estarão juntos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no lugar que vocês escolheram para estar. Unir também significa unir financeiramente. Isso é muito importante. Essa união financeira vai evitar muitos conflitos conjugais. Vocês precisam se unir geograficamente, financeiramente e também emocionalmente. Objetivos, planos, propósitos, planejamento, direção, unidos emocionalmente. E finalmente, depois que vocês deixam os pais, vocês se unem, e aí o texto termina dizendo: vocês devem se tornar uma só carne. E isso significa 3 aspectos. O primeiro aspecto é o mais fácil e óbvio: tornar-se uma só carne fisicamente. Isso é fácil, isso é natural. Deus nos criou diferentes para que tenhamos esse momento de intimidade física. Mas isso não é suficiente para que vocês sejam felizes. Vocês precisam tornar-se uma só carne emocionalmente. E as emoções farão diferença na vida íntima de vocês. Quando vocês estiverem unidos emocionalmente com propósitos, objetivos, sentimentos. Finalmente, tornar-se uma só carne envolve o aspecto espiritual. Quando vocês, ao virem a esse altar, na presença de padrinhos, familiares e amigos, vocês estão assumindo um compromisso com Deus. Quero aproveitar o momento e dizer que Vinícius e Karina já estão desde o dia 1º de novembro casados civilmente. Mas isso não significa que já estavam vivendo maritalmente. Confirmo? Legalmente, eles poderiam estar vivendo maritalmente, mas não teria nenhum sentido essa cerimônia. Ela não precisaria existir se fosse apenas uma questão legal. Falo para todos os que nos ouvem e assistem: casamento é muito mais do que um contrato legal. Casamento faz parte do plano de Deus para o ser humano. E é por isso que, com alegria, o Vinícius e a Karina estão aqui 15 dias depois do casamento civil, para, antes de viverem maritalmente, pedirem a bênção de Deus para a vida que eles começarão a partir de agora. Parabéns pela perseverança, pelo respeito e por atenderem o plano de Deus para a vida de vocês. Porque vocês ainda não haviam deixado pai e mãe. Vocês ainda não haviam se unido. A partir de hoje, no momento certo, vocês vão se tornar uma só carne. Mas lembrem-se, não fiquem apenas fisicamente, não apenas emocionalmente,
mas tornem-se uma só carne espiritualmente. Que Deus seja o hóspede constante da vida de vocês, da nova fase de vida que vocês começam agora. Eu quero usar mais 2 textos da Bíblia, um deles para me referir especificamente ao Vinícius. O texto está no livro de Esther, no capítulo 2, eu só vou ler o verso 17, que fala do encontro e da escolha que o rei Assuero teve em relação a Esther. É um outro contexto. O contexto aqui é diferente, mas os princípios servem para ser aplicados para você, Vinícius. O texto diz assim: Vinícius e demais homens, rapazes, noivos, namorados, maridos. Diz assim o texto: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha. Olha que texto lindo. Assuero amou Esther mais do que todas as mulheres. Isso significa exclusividade. A Karina é a mulher a quem você deve de fato amar. Exclusividade. Ele usou de graça. Graça é favor imerecido, mesmo quando ela não era amável. Nem sempre, talvez, a Karina estará com esses cabelos tão bonitos. Nem sempre, talvez, ela estará com esse sorriso tão contagiante. Mas use de graça, favor imerecido em qualquer situação. Ele usou de bondade para com Esther, gentileza, carinho. Siga esse princípio. Ele pôs uma coroa em sua cabeça. Isso não precisa ser literal, mas isso significa promover a Karina acima de todas as demais. Isso significa honrar a Karina acima de todas as demais. Finalmente, ele fez dela uma rainha. Vinícius, aí está a sua rainha. Que ela seja a sua rainha em qualquer situação, enquanto vocês viverem. Eu quero ler mais um texto, me dirigindo especialmente a Karina agora. O texto é do livro da sabedoria, Provérbios de Salomão, capítulo 31, 4 versos apenas. E o texto diz assim, Karina: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Verso 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Karina, que o seu valor possa exceder o valor das finas joias. Isso deve representar o seu caráter. O coração do Vinícius confia na Karina. Karina, seja confiável, sempre, perto dele, longe dele, em qualquer lugar. Confiança se conquista, mas uma vez que ela é perdida, dificilmente ela é reconquistada. O texto diz: ela lhe faz bem e não mal. Demonstre amor, respeito, dedicação exclusiva. E o verso 23 diz:
seu marido é estimado entre os anciãos. As pessoas vão respeitar o Vinícius por causa da conduta da Karina. Deus abençoe vocês. E agora vou dizer um segredo no ouvido dos dois que ninguém vai ouvir. Não perguntem que eles não podem falar. Essa é uma dica só para eles. Muito importante. Finalmente, façam de Jesus o hóspede constante, diário, na vida de vocês. Porque se em algum momento da vida a dois que vocês começam hoje, faltar o vinho, Jesus pode transformar uma simples água no melhor vinho da festa. Deus abençoe vocês. Eu fico imaginando o que se passa no coração dos pais, dos avós, dos familiares, dos padrinhos. A gente não vai poder fazer isso, mas se a gente abrisse aqui o microfone para alguns dizerem algumas coisas, quantas coisas bonitas a gente poderia ouvir. Porém, eu quero quebrar o protocolo só mais uma vez. O que o coração de uma mãe, nesse momento, diria para uma filha? Eu vou pedir à mãe que venha aqui para dizer algumas palavras, para abrir o coração. É do coração de mãe para o coração de uma filha. Bom dia a todos. Bom dia. Filha, hoje eu quero declarar para você coisas que guardo no meu coração desde sempre. Quando eu estava grávida, eu tinha certeza que era um menino. Torcia para ser um menino. Quando eu fui fazer um ultrassom, que descobri que era uma menina, meu coração encheu de alegria. Me emocionei muito. E nas minhas orações, eu pedi a Deus que nascesse perfeita, com saúde e um narizinho pequeno. Quando você nasceu, que menina linda, que narizinho perfeito e pequenininho, 45 centímetros, uma boquinha delicada, até para chorar era educada. Aí eu soube que Deus tinha me dado uma princesa. Você sempre foi especial. Lembra do seu aniversário de 5 anos? Sua energia, sua alegria, do brilho que você tinha naquele dia. Tão bonito de ver que uma das suas amigas de infância, que estava naquela festa, hoje está aqui como sua madrinha, mostrando o quanto você sempre fortaleceu laços verdadeiros. E você sempre foi inteligente, tão inteligente que eu fui chamada na escola para que a professora me falasse: posso adiantar a menina 1 ano? E eu, sem entender, ela falou: é que ela
quando a gente pergunta na sala para a turma, ela responde na hora, e atrapalhando os coleguinhas. Era esperta demais e me trazia muito orgulho. Karina, também passamos momentos difíceis. Quando você teve que fazer aquela cirurgia, eu tive muito medo de te perder. Mas você tão pequenininha, já era forte e me passava força. Após a cirurgia, muitos momentos sem fazer refeições, em jejum, até que enfim veio a primeira refeição. 50 ml água de coco. Enquanto você me pedia bolacha, Danone, chocolate, e eu, como mãe, coração apertado, falei, vai lá, filha, pergunta para o médico se eu posso te ofertar isso, Fala, pede para ele, vai lá. Aí você ia, devagarzinho, corcundinha, porque tinha acabado de fazer a cirurgia, parecendo uma velhinha. Chegava na porta, nos palos médicos, pode comer bolacha? Pode tomar Danone? Pode comer chocolate? E eles ainda não. Aí você voltava, carinha triste, olhava para mim e falava, ainda não, mamãe. Até nisso você era doce. Você cresceu com uma personalidade forte, determinada, organizada, até que ser minha mãe. Eu acho isso lindo, porque demonstra como você cuida de quem ama. Você brilhou tanto, para chegar até aqui, essa princesa linda, que eu estou orgulhosa, Desejo, minha filha, que o seu casamento seja cheio de amor, respeito e que Deus abençoe essa união. Que agora você está construindo o seu lar, a sua família, Desejo tudo de bom. O meu coração está radiante. Estou muito feliz por você. Eu te amo, minha filha. Mais que tudo nessa vida. E eu estou aqui para vocês. A mamãe está aqui para vocês, para o meu filho, para o que der e vier. Amém. Que Deus abençoe essa manhã. Do coração de uma mãe para o coração de uma filha. Mas o pai também tem coração, O que diria o coração de um pai para o filho no dia do seu casamento? Pai, sua vez. Bom dia a todos. Eu resolvi fazer uma cobra dessa vez. Já falei muitas vezes em público, mas hoje a situação é um pouco diferente. E não quero perder as palavras que nos momentos de emoção a se escrever. Filho, parece que foi ontem que eu e sua mãe o vimos pela primeira vez. Aquele olhar curioso, aquele primeiro sorriso. Naquele dia Deus não apenas nos deu filho, mas Ele nos deu uma missão.
Você cresceu em risadas, orações e muitos sonhos. Sempre foi um menino de alma leve, coração puro e sonhos. E enquanto você crescia, eu e sua mãe aprendimos com você que o amor de Deus se revela nos gestos simples, num abraço, num perdão, num eu te amo em todos os momentos. E então o tempo passou e aqui está você, nosso menino, mas também um homem. Um homem dedicado, sincero, que descobriu que força verdadeira é confiar em Deus, mesmo quando tudo é incerto. Você carrega não só o nosso sobrenome, mas o legado da fé que nós plantamos em você. E então você conheceu a Karina. E parecia que o céu dizia: agora é tempo de somar. Ela trouxe paz, equilíbrio, cor para a sua vida. E nós só podemos agradecer a Deus por ter colocado ao seu lado uma mulher que te inspira e que te aproxima ainda mais de Jesus. Filho, eu e sua mãe olhamos para você agora com o coração cheio. Vemos que as nossas orações deram fruto e que Deus respondeu com abundância quando trouxe Karina para o seu caminho. Karina, obrigado por amar o nosso filho, por caminhar ao lado dele. Hoje te recebemos com amor, certo de que Deus uniu duas vidas que nasceram para somar. Filho, de homem para homem, cuide do amor com quem cuida da fé, com zelo, com entrega e com oração. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a sua principal missão, fazê-la feliz, ajudá-la na sua salvação e aproximá-la cada dia de Jesus, acima de qualquer coisa. Às vezes é necessário sacrifícios, às vezes você pode estar certo na discussão, mas faça o certo pela união dos dois. E que vocês possam sempre dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje colocamos no nosso coração, as nossas mãos, as suas vidas nas mãos de Deus, nas mãos daquele que preparou você. E isso, filho, é o maior ato de que um pai e uma mãe pode fazer. É colocar você na mão de uma outra pessoa, na certeza de que ela fará o melhor, aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu tenho certeza que Karina, através de Jesus, fará. E que vocês possam ser sempre felizes. Te amamos. Eu preciso permitir que outro pai fale algumas palavras. Por favor, pai. Primeiro, pessoal, bom dia ou boa tarde. Filha, mesmo eu distante a 2.500 quilômetros, eu lembro de você. Pequenos detalhes. Lembra? Ai de quem pegasse o meu chinelo. Lembro. Eu levantava às 5 horas da manhã, abria seu quarto, com a noite acesa, e falava: minha filha esqueceu a luz assim. Eu ia apagar, você estava estudando. Eu falava: minha filha, o que foi? Tem prova hoje, pai. Eu nunca mandei você estudar. Nunca. Sabe? Por isso, eu rodei 2.500 quilômetros para ter a honra, o prazer, meu e seu. Eu não sou de conversar. Eu converso muito pouco. Mas peço a Deus e a vocês dois dê muita tolerância a ambas as partes. Porque a vida a dois não é fácil. Viu? A vida a dois é difícil, viu? Sabe? Se não existir tolerância, nada feito.
se pega com Deus, sabe? E não se esqueça, tolerância. Fica com Deus e Deus abençoe vocês. Esse é um momento muito especial, estamos caminhando para o final. É o momento do símbolo do amor que vai entrar a partir de agora. Teremos então a entrada das alianças, logo em seguida o voto dos noivos, a troca de alianças e o momento da bênção matrimonial. Singelo, hein? Lindo, não? Mas para que vocês possam fazer esse momento da troca das alianças, vocês precisam assumir um compromisso. Diante dos pais, avós, familiares, padrinhos, madrinhas, amigos, irmãos, eu quero dar a vocês a oportunidade de se declararem um para o outro. Às vezes o pastor que faz as perguntas, mas é melhor não precisar nem fazer perguntas, e vocês mesmos se declaram. Este é o momento então, quando vocês assumirão diante de Deus, diante de todos nós que aqui estamos, dos anjos de Deus que são testemunhas, o compromisso que vocês assumem, e logo depois teremos um momento então da troca das alianças. Que difícil, hein? Depois de tantas declarações. Vou tentar. Quando eu comecei a escrever os votos, eu não sabia por onde começar a falar de você. Mas eu vou falar como eu cheguei em você. Sempre fui uma criança sonhadora, que brincava de Barbie, que via filmes de princesas e neles eles sempre achavam príncipe. Eu cresci querendo encontrar o meu.
constituir uma família, ter um marido que viajasse o mundo comigo e, principalmente, que fosse meu melhor amigo. Mas o mundo me fez esquecer desse sonho. Me disseram que eu precisava estudar, focar no meu trabalho, ser independente e autossuficiente. Que tudo que eu precisava eu tinha que resolver ou correr atrás. Nesse meio tempo, Jesus me mostrou que eu era a princesa dele e que ele tinha preparado alguém especial para mim. Alguém atencioso, carinhoso, companheiro, que demonstrasse me amar. Você é a prova viva do cuidado de Deus para a minha vida. Eu lembro do exato momento que eu descobri que você era a pessoa que eu queria passar o resto da minha vida. Eu estava num dia aleatório, indo preparar um almoço, e por curiosidade eu te mandei uma mensagem, perguntando o que você gostava de comer. Na rotina. E aí você me descreveu o que você gostava, o que você não gostava, e quais eram as suas frescuras. E eu lembrei que eu parei e fiquei chocada pensando, nossa, mas ele está me trollando, só pode. Ele está descrevendo exatamente tudo que eu gosto, não gosto, e as minhas frescuras. E quando você me perguntou, e você? Eu descrevi exatamente a mesma coisa que você. E nós dois ficamos com aquela sensação de incredulidade. Foi nesse momento que eu comecei a te amar. Ao mesmo tempo que somos iguais, somos um furacão, eu sou um furacão e você é a calmaria de uma lagoa. Você é a minha paz no meio do meu caos, o meu equilíbrio quando eu acelero demais, o abraço que me aterriza e a voz que me acalma. Você tem um brilho de Deus muito especial e você não faz ideia do quanto eu te admiro. Você é muito especial, incrível, e você tem uma personalidade única. Engraçadinho, sempre com uma piada pronta, cheio de empatia, de bondade e sempre preocupado com as pessoas ao seu redor e em fazer o certo. Dizem para não se preocupar com a beleza, e sim com o caráter. Mas eu tive a sorte de encontrar os dois em uma só pessoa. Peraí, só um momento. Ao vivo é assim. Calma aí. Em 2016, eu fui em um congresso de adolescentes e em um momento só das meninas tivemos uma palestra e aprendemos sobre diversas coisas. Nos entregaram o coração e um objetivo. E nos entregaram o coração e aprendemos sobre guardar o nosso coração para a pessoa certa. Deram conselhos, aprendizados e eu guardei até hoje esse objeto. Para que quando eu encontrasse a pessoa certa, eu pudesse pegar. E você é essa pessoa certa. Então aqui está o símbolo do meu coração. E aqui eu estou te entregando. Hoje você se torna minha família. E eu a sua. Eu prometo te amar, cuidar de você, te ajudar, te respeitar, ser sua parceira de viagens e de vida até Jesus voltar. Te amo. Guardei desde 2016. Vai lá. Bem, para quem não sabe, foi assim que eu conheci a Karina. Mas antes eu preciso contextualizar vocês. Em 2022, sempre que é começo de ano, nós fazemos promessas. Eu tinha feito uma promessa inusitada. Eu tinha falado para Deus que eu não queria falar com ninguém naquele ano. Ficar de boa, jogando, tranquilo. Desinstalei o Instagram e falei assim, Deus, se for para namorar, que o Senhor me mande, que eu não vou correr atrás não. Bem, era um sábado, mas um sábado comum, março, final de mês, comissão. Pensei, vou levar nada. Eu só fui de roupa, não levei celular, não levei chave, não levei documento, não levei foi nada. Peguei meu Vans preto, minha calça jeans azul,
camiseta branca e fui para a comissão. Comissão normal. Já vi o pessoal ali no hall da igreja, depois da comissão, aquele pessoal que estava na reunião. Não estava na reunião. E pensei, o que esse povo está fazendo aqui? Chegaram ali e falaram, rapaz, vai ter vocal livre lá na Vila das Belezas. Você vai ir? Eu já pensei, eu nem queria sair de casa. E tive que vir para uma comissão. Relutei, mas fui. Lá estava eu, com a roupa do couro e desceu lá tinha. Chegando lá, estava lotadaço. Tivemos que subir no mezanino. E quando cheguei lá, em cima, vi de cara uma moça. Um vestido preto, uma rasteirinha e um cabelo liso. Eu, até aquele momento, nunca tinha sentido nada igual ao que senti naquele dia. Porque nós nos conhecemos desde 2018, ela me chamava para cantar na igreja dela. E ela continua chamando. Bem, naquele dia, vocês acham que eu fiz alguma coisa? Não. Eu tinha feito a promessa com Deus. O Senhor que mande. Eu não vou fazer nada não. Depois disso, eu conheci o famoso pastel do Jonas naquele mesmo dia. Pagaram para mim, porque eu não tinha R$1. Bem, num belo dia, uns meses depois, uma pessoa mandou mensagem. E quem vocês acham que era? Ela mesma, Karina. Ela mandou uma mensagem como que não quer nada. Oi, tudo bem? É para te chamar para cantar de novo. E foi ali que tudo começou. Conversas, risadas, acabamos descobrindo que somos dois preços. Mas claro, eu sou mais preço. As coisas foram desenrolando e no dia 24 de nove de 2022 eu pedi ela em namoro, lá no Parque Ibirapuera. E de lá então o nosso amor foi crescendo. Cada dia que passa, a gente percebe o quanto a gente é fresco. E eu estou falando de novo porque nós somos frescos. Deus nos tem guiado desde o começo, em cada detalhe, até responder na oração de um fresco que só queria jogar de boa. Deus tem conduzido o nosso relacionamento desde o começo. E todos os dias eu te olho e sei que estamos aqui porque Deus te colocou aqui. Você foi escolhida por Ele. Não foi por um acaso. Foi a resposta de uma oração que eu fiz. Eu não sabia que essa oração nos traria até o dia de hoje, no nosso casamento. Você é um sinal de Deus na minha vida e saiba que eu te amo em cada detalhe. Em cada, Vinícius, você é lento e eu sou muito acelerado. E em cada, Vinícius, eu quero dormir. Mesmo sendo 2 da tarde de uma terça. Desde o começo eu sei, você é um sinal de Deus na minha vida. Tenho certeza que Ele nos colocou juntos e continua nos abençoando até hoje. Contigo, minha fresca. Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem e até a eternidade. Te amo, minha bela adormecida. Te amo, Karina. Uma vez que eles acabam de assumir esse compromisso, eu vou passar as mãos do Vinícius para que ele possa colocar essa aliança na sua raiva. Agora a sua vez, Karina. Esse é o seu rei. Quero aproveitar esse momento e pedir a autorização dos pais, apenas por uma questão de foto e filmagem, se vocês permitem que eles possam dar um beijo discreto, rápido. Permitido? Mãe? Ok, então vou deixar a equipe aí de filmagem, de fotografia, para eles registrarem esse momento após a troca de alianças. Eu posso, como ministro do Evangelho da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
uma vez que eles já estão casados no civil, mas agora, diante de Deus, declará-los marido e mulher. Eu acho que essa parte também não estava escrita aqui. Esse modelo fora do combinado, do cerimonial. Mas está valendo. Esse é o momento da bênção matrimonial. Eu quero convidar o pastor Lúcio, por favor. E se alguém puder nos ajudar para afastar um pouquinho para trás, para que a gente possa estar do outro lado. Obrigado. E nós vamos ter o momento da bênção matrimonial. Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui pedindo ao Senhor que o Senhor esteja ao nosso lado mais uma vez, Pai. Primeiro limpa a gente, nos faz mais uma vez seguidores do Senhor, nos faz pessoas que podem sim conversar contigo para poder ter o privilégio de poder conceder essa bênção, Pai. Estamos juntos aqui, pastor Wallace e eu, para te implorar que a vida do Vinícius e a vida da Karina seja cada vez mais abençoada nas tuas mãos, Pai. Para que a cada dia mais a felicidade que eles expressam possa se multiplicar e que essas mãos que estão unidas agora possam se unir cada vez mais para sempre. Para que essa união seja realmente segundo a sua vontade e que eles possam ter agora as tuas bênçãos, Pai. Nós entregamos eles nas tuas mãos. Querido Deus e Pai, o Senhor que instituiu o matrimônio, abençoa esse casal a partir de agora, nessa nova fase de vida, e que eles se busquem a cada momento, que o Senhor seja o hóspede constante na vida deles, que o Senhor possa blindá-los sobre todas as artimanhas do mal na vida deles, que o compromisso que eles assumem nesse dia, diante de familiares, amigos e irmãos, possa ser mantido, que eles sejam fiéis até o último dia da vida deles. Colocamos eles em tuas mãos. Abençoa este casal, abençoa todos os casais aqui presentes, que enfrentam as várias situações da vida, e que nós possamos entender que o plano do Senhor é um plano de felicidade eterna para nós. Entregamos esse casal e todos os demais em tuas santas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
mais que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. Que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Cada dia mais Cada dia amor. mais amor pra ensinar. Eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Rapidamente, apenas um momento final, que é a assinatura do livro de Atos da Igreja. Vamos isso agora e logo em seguida encerraremos a cerimônia.
Segura a caneta, olha pra mim aqui. Olha aqui também, Vinícius, sorrindo. Já, prontinho. Aí, olhando pra mim. Segura a caneta, fingindo que tá fumando. Agora olha pra mim, sorrindo. Você também. Isso. Foi. Os dois irmãos que assinaram no cartório. Pedro e Natan. Segura a caneta, olha pra mim aqui. Prontinho. Segura a caneta, olha pra mim. Prontinho. Olha pra mim, por favor. Sorrindo. Prontinho. Eu agora quero pedir a esse casal que fique de frente lá para esse seleto auditório e com muita alegria quero apresentar o mais novo casal da nossa comunidade. Senhor Vinícius, Senhora Karina, Deus os abençoe, sejam felizes, desde agora e para sempre. Antes da saída, quero só pedir, em nome aqui do cerimonial, vamos aguardar daqui a pouco a saída do novo casal, os que estão aqui à frente, e depois todos os demais sairemos. Muito obrigado.
Vinícius e Karina, iniciem essa viagem de vocês. Vocês passarão por vários lugares, mas nunca se esqueçam, o destino final de vocês é o céu e a eternidade. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês desde agora e para sempre. Amém. Vamos em paz, na bênção do Senhor.